Olá a todos, sejam todos bem-vindos à reunião pública de hoje. Eu me chamo Júnior Leódito, sou trabalhador do Centro Espírita Passo de Luz, que fica aqui na cidade de Buriti dos Lopes, no estado do Piauí. Então, hoje teremos um tema bastante interessante, sobretudo aqueles que ainda não conhecem, nosso codificador este da doutrina espírita, chamado Allan Kardec. Então, nesta reunião de hoje, daremos informações resumidas, introdutórias, sobre a vida e a obra de Allan Kardec e qual a sua contribuição para a nossa querida doutrina espírita. Bom, então antes da gente iniciarmos aqui os nossos trabalhos, peço que você, aqui embaixo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, dê aquele like para que mais e mais pessoas possam ter a oportunidade de conhecer não só esta palavra, mas com outras palestras no nosso canal. Também peçamos, se você está vendo este vídeo pelo Facebook, que siga a nossa página e que compartilhe aos amigos, pelas demais redes sociais, o nosso trabalho. Bom, logo após o final da palestra, teremos passe virtual, bem como a magnetização da água. Então, para aqueles que estão ainda sem a sua água, dê uma pausa no vídeo, traga sua garrafa de água ou copo de água e deixe que ao final, a espiritualidade amiga irá tratar e magnetizar a nossa água para que ela sirva de alimento espiritual para as nossas dores, nossos medos e nossa saúde. Ok? Pois bem, então nós iniciaremos os nossos trabalhos com uma mensagem de Chico Xavier, trazida pelo livro Lá Confia e Serve, de Carlos Bachelet, pelo espírito de André Luiz. O título da mensagem é O que fazer pela sua vida? Interessante. Onde estiveres, não perca a oportunidade de semear o bem. Se a conversa gira em torno de uma pessoa, destaca-lhes as virtudes, recordando que todos ainda nos encontramos muito longe da perfeição. Se o assunto descamba para comentários maliciosos acerca de certos acontecimentos, procura discretamente imprimir um novo rumo ao diálogo, sem te julgares superior a quem quer que seja. Onde estiveres, não permitas que o mal conte com o teu apoio para se propagar. Se muitos falam em tom de pessimismo sobre os problemas que afligem a humanidade, demonstra tua confiança no futuro, recordando aos interlocutores que nada acontece sem a permissão de Deus. Se outros se transformam em profetas da descrença, quais se fossem eles mesmos os únicos a se salvarem do naufrágio dos valores morais em que o homem se debate, neste caso de milênio, trabalhe com todas as tuas forças na construção de um mundo melhor, porquanto um só exemplo tem mais poder de persuasão sobre as almas do que 1.000.000 de palavras. Onde estiveres, não te esqueças de que o bem necessita de ti como instrumento para manifestar-se, e não cruzes os braços como se nada tivesse a ver com o que acontece ao teu redor. Então, que belíssima mensagem, nosso querido Chico Xavier. Então, iniciaremos agora com a nossa prece. Peçamos sempre, àqueles que aqui quiserem, fechem os olhos para que as palavras em preces
possam melhor ser absorvidas e que haja o intercâmbio espiritual. Então, primeiramente, agradecemos pela oportunidade da tarefa ao nosso Deus, Pai Maior, ao seu Filho, nosso guia e modelo, nossa referência de vida, nosso Mestre Jesus. Obrigado pela oportunidade da tarefa de hoje, que esta mensagem e estas palavras possam alcançar o maior número de lares através dessa mídia social. A espiritualidade amiga da nossa casa, a todos os mentores espirituais das pessoas as quais irão assistir ou ouvir estas palavras, para que possam, através delas, alimentar a sede espiritual de todos os encarnados e desencarnados. Rogamos paz à Mãe Maria Santíssima, Nossa Senhora, para que nos proteja em dias tão difíceis e de incertezas, mas sobretudo que a esperança nunca deixe de habitar os nossos corações. Que Mãe Zeferina nos guie sempre. A paz do nosso Senhor e o amparo de Jesus Cristo. Ficamos todos com Deus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos lá às nossas palavras, neste bate-papo, de um tema, a gente aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais, e tantos outros canais que estão aí levando uma palavra de conforto à doutrina espírita, o Consolador prometido pelo Cristo. Então, hoje também se faz necessário levar a vocês quem foi, digamos assim, organizador de todas essas ideias, Quem que codificou, quem que escreveu, e como que se deu essa história, como que aconteceu, há mais de 150 anos, precisamente lá no século XIX, 1800, como que surgiu, e por que houve-se essa necessidade de se codificar, a doutrina dos Espíritos. Então, como vocês veem, este é apresentado logicamente por um ator, inclusive brasileiro. A maioria dessas fotos são do filme, Allan Kardec, ao qual vou indicar aqui no final da palestra para representar, ilustradamente a sua figura. Então, o tema da palestra de hoje é Allan Kardec, o homem da codificação. Então, foi um homem, através também de alguns amigos, que codificou os livros básicos e tantos outros livros que a doutrina espírita elencou no começo, ali da escrituração da doutrina espírita. Pois bem, então vamos agora dar início, à nossa apresentação. Bom, então a palestra ela vai dividir em dois momentos, o momento de Allan Kardec antes da codificação e depois da codificação. Então essa foto aqui é uma foto da Paris, lá no século XIX, como que era um pouco da sociedade da época. Bom, então
Percebam aí que Kardec, né, ele não nasceu em Paris, né, na verdade, e nem seu nome era Allan Kardec. Uma curiosidade interessante para aqueles que ainda não conhecem. Kardec foi um pseudônimo, né, da qual foi usado, que explicaremos lá na frente o porquê, tá bom? Por ora, nos atentemos que Kardec teve o seu nascimento originário da cidade de Lyon, na França, né, em 3 de outubro de 1804. Né? E seu nome, haja vista, tem alguns documentos, algumas mudanças, né, quanto à grafia de alguns sobrenomes, ou mesmo da literalidade do seu nome, quanto à sua certidão de nascimento, certidão de óbito, mas é mais usual que Kardec tinha como nome Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Ele era filho de uma família bastante respeitada na sociedade, né? Jean-Baptiste Antoine Rivail, como Jean-Louis Duramel, né? Seu pai era um juiz, ou seja, né, tinha uma certa autoridade na sociedade, né, de Lyon. Então, Kardec, obviamente, teve condições de ter uma infância e adolescência muito legal, né, para desenvolver o seu intelecto, né, para ter condições também para se desenvolver como pessoa naquela época, tá bom? E Kardec, que coincidência, né, a esta palestra, desencarnara em 31 de março de 1869, ou seja, né, essa palestra será agora 6 de março aliás, 6 de abril, e terá agora o seu desencarne bem próximo, né, da gravação dessa palestra. Pois bem, então, fato interessante, né, que Kardec não era parisiense, era de Lyon, uma cidade também importante no cenário da França. Então, aqui, passando, bom, formação, né? Qual foi as influências de Kardec, né? Como que Kardec usou de suas habilidades acadêmicas para acrescentar ao início e à codificação da doutrina. Bom, Kardec ele foi levado pelos seus pais, né, para um instituto bastante famoso à época, né, que era na Suíça, na cidade de Yverdon, né, para o Instituto de Educação Pestalozzi, né? Quem é da área de pedagogia, de letras, né, a parte mais acadêmica, já ouviu falar do Pestalozzi, né? Aquele que inventou uma metodologia, né, uma pedagogia no campo da educação. Então, ele se formara em pedagogo em 1824, certo? Então, para deixar bem claro, certamente né, na formação e na atuação da doutrina espírita, né, na codificação, a influência de Pestalozzi na vida de Allan Kardec. Então, dando continuidade, passemos aqui a figura, né, importantíssima desta pessoa na vida de Kardec, que é Madame Amélie Gabrielle Baudet, né? Ele se casa em 1832,
com a professora de Letras e Belas Artes, sua companheira esta que passara a vida inteira com Kardec. Ela teve os momentos bons e de dificuldades, toda a história de Kardec. Toda a história, né? A partir da época em que Kardec começa já o início da doutrina espírita, e que certamente não foi nada fácil, né? Muitas atribulidades, muitas quebras de barreira. Bem, então, dando continuidade, o Allan Kardec, educador. Então, pessoal, olha, Kardec se tornou, né, um pedagogo, amante da educação. Kardec era um intelectual nato, né? Se debruçava sobre os livros ferozmente, né? E ele tinha a capacidade também de aprender outros idiomas, como por exemplo, ele dominava idiomas como o alemão, o inglês, o holandês, o italiano e o espanhol. Então, inclusive, traduziu para o alemão diversas obras didáticas de educação. O próprio Kardec, ao abrir o seu Instituto Rivail, em 1826, com a ajuda de sua futura esposa, que funcionou até 1834, sob inspiração pestalozziana, né, de Pestalozzi, ele escreveu, editou e publicou vários livros no campo da educação, certo? Da gramática. Ele revolucionou na França este campo. Tanto é que Rivail é professor universitário, participa de várias academias, né, que existiam na França naquela época. Então era um cientista respeitado na época, certo? E o que isso vinha a contribuir, né, para a doutrina espírita? Perceba que Kardec, ao iniciar a codificação, ele vai usar de todo esse seu lado acadêmico-científico para dar credibilidade a esta nova ciência, religião e moral que estaria por vir. Então Kardec era um cara que conhecia os métodos científicos, né? As experiências acadêmicas, tá? Para lidar com um tema até então que fugia das mentes acadêmicas da época. Pois bem. Então, essa é uma característica importante que não devemos deixar de mencionar. Bom, agora aqui já no segundo trecho, tá? Do Allan Kardec, né? Agora, durante vários anos, como havia falado, Kardec também foi secretário da Sociedade de Frenologia de Paris e participou ativamente de trabalhos da Society of Magnetism, né? Dedicando-se à investigação do sonambulismo, do transe, da clarividência e de outros fenômenos. Aqui Kardec já começa a se interessar por temas delicados, né, que ainda careciam de uma credibilidade por parte da sociedade francesa, né, e dos acadêmicos. Ele começa a levar o método científico a esses assuntos. Bom, então, em 1854, através de um amigo chamado Fortier, o professor Denisard ouve falar pela primeira vez sobre os fenômenos das mesas girantes. Isso mesmo. O desenvolvimento da codificação espírita basicamente teve início na residência da família Baudin, no ano de 1855,
Na casa havia duas moças que eram médiuns. Trata-se de Julie e Caroline Badi, de 14 e 16 anos, respectivamente. O que seriam, pessoal? Quem nunca ouviu falar dessas mesas girantes? Então, as mesas girantes, pessoal, à época e tempos atrás, aconteceu uma série de fenômenos, não só na França, mas em outros países. O fenômeno das mesas girantes. Pessoas se reuniam, né, em lugares fechados. Evidentemente que outros fenômenos psíquicos ou fenômenos extrafísicos aconteciam. E das mesas girantes vieram depois. Mas como é que funcionava, né? Essas pessoas se reuniam, muitos por curiosidade, ficavam em círculo em torno de uma mesa e essas mesas começavam a girar, a subirem, né? Sem que nada tivesse como fazê-las terem esses movimentos, né? Sem nenhuma pessoa segurando. Então, e esses foram fenômenos que eram recorrentes. Também chegou-se a fazer as perguntas, né? Kardec também, e através de pancadas os espíritos respondiam através das mesas. Bom, então esse foi um dos pontos de partida ao interesse que o professor Rivail tinha, né? Então nasce daí, em 1854. Bom, e muitas já figuras da alta sociedade francesa começaram a ficar curiosas, mas logicamente era muito folclórico, né? Ainda não se acreditava na existência e na possibilidade que houvesse qualquer tipo de comunicação extrafísica, né? Comunicação dos espíritos das pessoas que já morreram para os que estão aqui na Terra. Bom, então, continuando nossa apresentação, com o tempo, né, a cesta foi substituída pelas mãos dos médios, porque existia uma cesta, né, que escrevia sozinha, né, algumas mensagens. É trocado pelas mãos dos médios, dando origem à conhecida psicografia. O fenômeno da psicografia, para quem não conhece, é onde um médium que possui essa faculdade mediúnica passa a escrever de forma consciente ou semi-consciente, ou não inconsciente, através de um espírito ou um mentor espiritual ou qualquer outro espírito que queira dar uma comunicação a alguém ou a um coletivo, né? Através do médium e da sua escrita. Escrita esta que pode ser da própria grafia do espírito que desencarnara ou do próprio médium, tá? É um fenômeno que alguns médiuns fazem. Então, das consultas feitas aos espíritos, nasce então o nosso querido Livro dos Espíritos, primeiro livro da codificação, que data de 18 de abril de 1857, descortinando para o mundo todo um horizonte de possibilidades no campo do conhecimento. Então, pessoal, como que nasceu, né, este primeiro livro de Kardec? Kardec fez uma investigação muito profunda, né, com as irmãs Julie, Caroline, e tantos outros médiuns, né, e de tantas outras participações que ele teve, experimentou, julgou ser aquela mensagem correta ou não. Então Kardec passou muito tempo experienciando até fazer, né, editar o primeiro livro, que são basicamente, pessoal, livros de perguntas e respostas. Então Kardec perguntava e os espíritos respondiam através das médiuns. Então foram mais de 1000 perguntas,
os mais variados campos que você possa imaginar, como origem da vida, mundo em outros planetas, a questão da mediunidade, né, da comunicação com outros espíritos. Então Kardec procurou explorar todo o universo de dúvidas existenciais. Também Kardec aborda moral e filosofia no Livro dos Espíritos. E desse livro derivam nossos outros 4, como a Gênese, né, o Evangelho e o Livro dos Médiuns. Também deriva o Céu e o Inferno. Então é um livro importantíssimo que aquele que estuda e participa da doutrina espírita não pode deixar de ler. É um livro que, logicamente, tem que ser estudado, não apenas lido. Com calma, né? Refletindo sobre cada pergunta, sobre as próprias dúvidas que temos e não temos resposta. Então, é um livro que abre, digamos assim, livro este que também é reeditado, né, alguns anos depois, com alguns complementos, né? Então, o Livro dos Espíritos é o início, a codificação de Allan Kardec. Bom, e passando aqui para o nosso, caminhando aqui para o nosso final da nossa palestra, né? Kardec, né, teve um acervo editorial enorme, né? Então, na cronologia do tempo, aqui são elencados as suas obras dentro do contexto espírita, né? Já com seu pseudonônimo, que eu havia falado no começo, né? Porque assim, pessoal, Kardec era muito respeitado na academia, né? Então, para dar maior credibilidade a esta nova ciência, religião, filosofia, ele procurou não usar o seu nome. Só que ele tinha dúvida em qual nome colocar, qual pseudônimo, né? E aí o seu mentor espiritual falaram que em uma outra encarnação ele havia tido o nome de Allan Kardec, né? Só alguém tiver curiosidade, dar uma pesquisada, que essa história é bastante famosa. Então ele usa o pseudônimo de Allan Kardec. E ele ganha um tempo, né, para que até mesmo seus amigos da academia não saibam quem é ele, né? Dá tempo sim de ele traçar o início, né? É bem verdade, Kardec sofre muitas restrições, praticamente perde todas as suas honrarias no meio acadêmico, seu emprego, a sua fama. Então passa a viver das suas próprias atividades intelectuais, como aulas particulares, né? Sofre perseguições. Então, pessoal, não foi nada fácil, né? Seus livros são queimados, enfim. Bom, o fato é que Kardec também, além de seus livros sobre a educação, que não foram poucos, e todo o seu conhecimento intelectual, também fez livros da doutrina espírita. O primeiro deles, né, em 1857, o Livro dos Espíritos. Depois, em 1858, pessoal, ele lança um material assim, formidável, que existe, né, inclusive para compra ou mesmo baixar gratuitamente, a Revista Espírita, que ela é desde 1858 até 1869, ou seja, 11 anos de edições da Revista Espírita. 11 não, 12. Então, muito material, né? Em 1858 também ele lança o livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Em 59, O que é Espiritismo, né? Um livro bem pequenininho, mas que resume aqueles leigos, né? O que é a doutrina espírita. Depois, em 61, o Livro dos Médiuns. Aquele é um manual, né, para as pessoas que têm a mediunidade ostensiva e ainda não compreendem, né, sentem aquelas dificuldades, mas também
para todo leitor, participante ou não participante da doutrina espírita, para entender esses fenômenos extrafísicos. E o Espiritismo, em sua expressão mais simples, também é um livro semelhante ao que é o Espiritismo, né? de faces conceituais, né? Levando de forma simples, mas porém concreta, dos principais conceitos espíritas. Depois vem o nosso querido, né, manual de moral, filosofia, estilo de vida, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, a qual é sempre usado, né, em todas as atividades de uma casa espírita, principalmente no culto do Evangelho do Lar, né. É um livro que todo espírita inicia, tenho certeza, e é um livro que não só é muito lido, mas que também deve ser levado ao nosso coração, né? E o espírita, com certeza, tem um amor e um carinho muito especial pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, em 1864, traz um livro chamado Resumo das Leis dos Fenômenos Espíritas. Depois, há um livro de 1865, O Céu e o Inferno. Depois, em 68, a Gênese. E por último, um livro que fora descoberto após a morte de Kardec, Obras Póstumas. Então é isso, pessoal. Teve outros livros, né, tipo espírita, mas assim, os principais, né, digamos assim, uma vasta obra, né, das quais se derivam tantas outras, na figura de Chico Xavier, Herculano, Divaldo, tantos e tantos outros espíritas, autores espíritas, nos deixam, derivados logicamente das obras básicas trazidas por Allan Kardec. Certo? Pessoal, então estamos chegando aqui ao final da nosso bate-papo, dessa reunião, e trago para vocês uma indicação bastante especial lançada em 2019 pela plataforma de streaming Netflix, né? A história por trás do nome Kardec. Então, para aqueles que têm, né, uma conta no Netflix, mas aqueles que não têm, sempre um amigo tem uma conta no Netflix, peçam a ele para emprestar para vocês verem um pouco da história, muito mais nuances e cenas da vida de Kardec, do que ele passou, né, para nos trazer hoje. Então é um filme assim, bastante interessante, né? E deixo aqui como indicação a todos vocês. Bom, então pessoal, é isto. Aproveita para compartilhar essa e outras palestras dos nossos canais do YouTube e Facebook. Compartilha lá pelo WhatsApp com os seus amigos, conhecidos, para que mais e mais pessoas possam conhecer a doutrina espírita. Aproveita também para informar que a Casa Espírita, ainda nesse cenário de pandemia, né, e seguindo os protocolos sanitários, não estamos tendo as nossas atividades presenciais, mas virtuais estamos. Na segunda-feira temos nosso atendimento fraterno, né? Quem se interessar pode deixar aqui um comentário abaixo ou nos procurar nas nossas redes sociais, tá certo? Que iremos atendê-los com amor e carinho. Bom, então me despeço agora a nossa prece final. Logo após teremos o passe virtual e a organização da água. Então, agradecemos ao nosso Deus Pai Maior pelo serviço e a tarefa de hoje, poder levar estas palavras com muito amor e carinho a todos os irmãos que aqui necessitavam. Que o nosso Mestre Jesus possa abençoar a cada um
que teve a oportunidade de escutar e refletir sobre a mensagem de hoje. Que a espiritualidade amiga, a equipe da reunião pública possa adentrar a cada um dos lares, aqueles que necessitam de tratamento espiritual, que alimentem a alma e cure as enfermidades espirituais e físicas, e que a água magnetizada possa entrar no germe das suas dores, que possa alimentar a esperança por dias melhores. Com as graças do nosso Deus, Pai maior, peçamos paz e alegria, que a esperança do porvir possam adentrar as nossas mentes, que nosso Mestre Jesus conduza tudo da melhor forma possível. Então fiquemos por hoje, meus irmãos, na graça de Deus. Que assim seja. Tenhamos todos uma boa noite. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção.
Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.